Vamos tratar um problema de recebimentos, de reconciliação de recebimentos e pagamentos, como se fosse um problema de programação linear. Um problema em que nós procuramos saber se determinada fatura, com determinado valor, foi paga parcialmente, já foi paga parcialmente, portanto, se as parcelas que foram pagas já satisfazem, já liquidam a fatura, ou então quanto valor é que nos falta receber para termos essa fatura liquidada. Isto é, nós vamos ter vários recebimentos que recebemos através da nossa conta bancária e queremos saber quais desses recebimentos correspondem ao valor de determinada fatura. Por exemplo, se eu quero saber quais são os pagamentos que correspondem ao pagamento de uma fatura de 221 euros. E vou somando aqui nos recebimentos até totalizar os 221 euros. Vamos então formular este problema de programação linear. Vamos dizer que o que eu quero é minimizar a diferença entre o valor da fatura que procuro e os totais parciais para pagamento dessa fatura, os candidatos a totais parciais para liquidar essa fatura. Temos, portanto, uma função z para minimizar, em que é a diferença entre o valor da fatura e os pagamentos parciais que eu vou somando até atingir aquele FP. Posso não atingir o FP se a fatura ainda não foi liquidada completamente. E, portanto, poderei obter por diferença o valor que ainda falta pagar. E vamos ter, relativamente a cada um destes recebimentos, vamos ter um conjunto de variáveis xi, portanto, xi é a variável que, associada ao pagamento i, de ordem i, e que me diz que é uma variável booleana que me diz se aquela verba, aquele recebimento, vai servir para, ou serviu para liquidar a fatura, ou parcialmente, ou se não, pode ser candidato ao pagamento parcial daquela fatura. E as restrições que nós vamos ter é que esta variável xi é uma variável booleana, só pode ter valores 0 ou 1 inteiros. Portanto, nós temos que é uma variável xi é uma variável inteira, porque só toma o valor de 0 e 1, embora efetivamente seja uma variável booleana, e que tem de ser maior ou igual que 0, menor ou igual que 0, e por outro lado, nós temos de dizer que a nossa função objetivo, z, que é que mede a diferença entre os pagamentos parciais e o pagamento da fatura que eu procuro, tem de ser maior ou igual que 0. Não faz sentido que essa diferença seja negativa. Vamos então resolver este problema como um problema de programação linear e a ser resolvido pelo solver. Nós temos aqui assim, as variáveis estão todas a 0, portanto, eu coloquei as minhas variáveis todas a 0, porque ainda não comecei a resolver o problema, portanto, nada destes pagamentos, destes recebimentos, correspondem à fatura que eu estou a reconciliar. E então, eu vou, em primeiro lugar, vou multiplicar cada uma destas faturas, cada um destes recebimentos, pelo valor da variável. E o valor da variável vai ser, portanto, vai ser um total parcial de 0, isto é, nós não temos aqui assim, ainda não temos aqui nenhuma fatura, nenhum recebimento candidato ao pagamento parcial daquela fatura. Vou então colocar aqui assim nos totais parciais aquilo que eu já recebi, e aquilo que eu já recebi será a soma deste range. Ainda não recebi nada, portanto, ainda não calculei, portanto, ainda não posso ter recebido nada para pagar aquela fatura. E a minha função objetivo será a diferença entre a fatura a procurar e os totais parciais que a pago. Vamos então a dados e vou executar o solver.
No Solver vou dizer que a minha função objetivo será aquela que está ali naquela range ou naquela célula G3, quero minimizá-la e as minhas variáveis são, portanto, estas que me vão dizer quais daqueles recebimentos servem para pagar parcialmente a fatura. E vou colocar aqui as minhas restrições. Eu vou apagar, que é para percebermos melhor como é que são colocadas estas restrições aqui com o Solver. Portanto, tenho a função objetivo, tenho que vai ser minimizada, tenho as variáveis, que é B2 até B10, e agora vou adicionar as restrições. As restrições é que estas variáveis, portanto, estas variáveis têm de ser maiores ou iguais que a 0, maior ou igual a 0, vou adicionar outra a dizer também que estas variáveis têm de ser menores ou iguais que 1, vou adicionar outra restrição que diz que estas variáveis têm de ser inteiras, uma vez que só podem ter valor 0 ou 1, e vou ainda adicionar outra restrição que me diz que quero que esta função objetivo seja maior ou igual que 0. E vou resolver. Vou dizer que é um problema que as variáveis não podem ter valores negativos, que é um problema de programação linear, e resolvo. E o Solver disse-me que tenho já uma solução, portanto, vamos analisar a solução. E a minha solução é que a fatura já foi paga completamente e deve ter sido paga por estas faturas que estão a verde, que estão em fundo verde e que somadas dão 221. É uma maneira muito simples de fazermos a reconciliação de pagamentos e recebimentos, que poderá ser muito mais elaborado, mas que serve para um início de um problema, da resolução de um problema importante para as empresas. Deixo-lhes a caixa de diálogo do Solver para poderem analisar e ver como foi resolvido o problema.